Bora lá. Gente, boa noite a todos, boa noite a todos. Você que está comigo agora, e você que vai assistir depois. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula, e nessa aula de hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos que são importantíssimos em química orgânica. São os conceitos que falam a respeito de classificações. E eu coloquei esse título porque eu quero trabalhar nessa aula classificação de cadeia, classificação de ligação, classificação de hibridização, classificação é, de átomos, né, comuns. Então, aqui a gente tem um monte de pontos que eu quero utilizar para a gente trabalhar esses conceitos. Isso é um assunto que aparece na prova da UFO, isso é um assunto que aparece em diversas universidades, de forma diluída, de forma concentrada, né, e a gente precisa descrever aí alguns pontos. Por exemplo, esse exercício da URFS é um exercício que eu acho ele muito legal. É um exercício que ele tem uma pegadinha ali, uma pitadinha de pegadinha, né? Que até eu falo que ele é ardido igual a pimenta, né? Porque justamente ele fala sobre a capsaicina. E, gente, se tem uma molécula que eu sonho em vê-la aparecer na UFO, é justamente a capsaicina, né? Então, ele fala um pouquinho sobre essa molécula que está no fulgor da pimenta, que causa o ardor da pimenta, enfim. Mas o nosso foco é relembrarmos aqui alguns conceitos de classificação de cadeias, né? Então, ó, vamos pegar cada item e a gente vai analisando se é ou se não é. E aí eu vou te relembrando, né, o que caracteriza esse tipo de classificação. Quando nós olhamos aqui para essa cadeia da capsaicina, vamos lembrar, letra A, ele chama ela de alifática. Quando nós lembramos o termo alifático, é importante, né, é importante mais a gente destacar que o termo alifático ele tem um significado, na verdade ele é um conceito, né? Isso significa não aromático, aromático. Então toda cadeia alifática é na verdade uma cadeia não aromática. E quando nós olhamos aqui para o composto da capsaicina, olha aqui o que a gente tem. Isso é um anel aromático. Então, na verdade, aqui essa é uma cadeia que ela é aromática. Então, é lógico que ela não é alifática, certo? Agora, vamos entender aqui uma outra coisa, né? A gente vai analisar aqui a de baixo. A de baixo nos fala, né, que ela tem na letra B, que ela é aromática. Acabei de falar que ela é aromática. Então, beleza, ela é aromática, ok? Agora, ramificada. Vamos lembrar, ramificações, gente, são pontas que saem do meio da cadeia e que obrigatoriamente devem ter carbonos. Então, ó, se nós analisarmos bem, isso daqui, ó, se torna uma ramificação. Isso daqui, ó, se torna outra ramificação. Então, isso é uma cadeia ramificada. Portanto, nós vamos pôr um Vzinho aqui, que isso também é verdade. Agora, olha só. Ela é uma cadeia homogênea? Homogênea não. Homo, iguais. Né? Seria uma sequência de carbono que tivesse apenas carbono. E aqui nós temos, olha só, esse que eu acabei de circular. Nós temos aqui um heteroátomo, né? Então, o que a gente chama, né, de uma cadeia que tem a presença de um elemento diferente de carbono que esteja entre carbono, né? Então, nós temos aqui, ó, nós temos dois heteroátomos, tá? Esse termo não pode sair da mente, hein? Heteroátomo, certo? Heteroátomo, ou seja, elementos diferentes de carbono que estejam entre carbonos. Então, ó, são dois heteroátomos e por isso a cadeia ela é heterogênea. Então, ó, ela é heterogênea. Então, portanto, ó, por isso que a letra A também ela não é verdadeira. Quando nós olhamos aqui para esse termo, queridos, olha só, alicíclico. Ali é um termo que ele vem de alifático. Ali, e aqui nós temos o termo cíclico, né? Ou cíclica, né? Vou depor aqui no feminino.
Então, ó, o que significa isso? Cíclico significa fechado, fechada a cadeia. E o ali, ele significa justamente o que nós acabamos de mencionar, alifática. Então, ó, quando uma cadeia ela é alifática e fechada, né, ou seja, fechada, se alifático quer dizer não aromático, então quer dizer que uma cadeia alicíclica, ela é uma cadeia que ela é fechada, não aromática. Esse termo, gente, ele costuma aparecer muito próximo, principalmente, da palavra acíclica, né? Então, ó, vamos tomar muito cuidado, porque ele pode vir aqui, ó, isso é diferente de acíclica, né? Porque, ó, nesse caso aqui seria a de ligação, não, né? E cíclico de fechado. Então, ó, não fechada. Então, isso é o mesmo que dizer que a cadeia ela é aberta. Então, cuidado com esses termos, porque eles confundem muito. Acíclico é aquilo que é não fechado. Cíclico é aquilo que é fechado. E alicíclica é aquela que é fechada, não aromática. Beleza? Então, até agora a gente ainda não tem nada, porque ela não é uma cadeia alicíclica. Ela não é linear. Linear é o mesmo que normal. É o oposto de ramificado, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Ela é insaturada? Sim, porque ela tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro insaturações. Lembrando que ser insaturada é quando ela apresenta duplas diferentes, duplas entre carbonos, perdão. Então, ó, isso daqui é o que a gente chama de insaturação, certo? Agora, olha só, quando nós olhamos para a letra D, aliás, vamos fazer a E, depois a gente volta na D. Olha aí, mostrando aqui, ó, a cíclica. A cíclica é o mesmo que aberta. E nós sabemos que essa estrutura, ela apresenta uma parte que aqui que é fechada e uma parte que é aberta. E isso, gente, é um termo que nós chamamos de mista. A UFO gosta desse termo, você tem que então tomar cuidado. Toda cadeia que apresenta uma parte aberta e uma parte fechada, independente do tamanho, ela vai ser então chamada de mista. E aí, então, né, a gente já pelo esse primeiro item, nós já entramos na nossa resposta. Ela é insaturada porque ela apresenta dupla ligação entre carbonos. Ela é heterogênea porque ela apresenta elementos diferentes de carbono que estejam entre carbonos. Certinho? Então, bora para uma próxima que eu coloquei para a gente fazer. Queridos, olha só, essa 4, ela já veio no Enem, ela já veio na UFO, e nós precisamos entender uma coisa, né? E eu quero discutir com vocês um fenômeno que acontece com o grafeno. Lembrando primeiro, né, que o grafeno é o que nós chamamos de alótropos, certo? O grafeno, ele é um alótropo do carbono. E então, lá na frente tem uma outra questão que eu vou abordar um pouco mais sobre isso. Nesse caso, ele está simplesmente pedindo qual é a hibridização dos átomos de carbono no grafeno. Nesse exemplo, ele coloca para nós que faz parte aqui de um ciclo. Gente, nesse ciclo todo, todos os carbonos estão fazendo uma dupla, né? Todos aqui, ó, estão fazendo. O carbono ele está fazendo uma dupla e duas ligações simples. Isso é uma característica, né, que evidencia o tipo de hibridização que nós chamamos de sp2. Então, quer dizer que a hibridização do carbono no grafeno, ele é sp2. Isso já veio no Enem. Me lembro muito bem que na minha revisão eu trouxe essa questão para o Enem, né, e depois lá no Enem eles caíram, só que eles puseram uma representação muito ruim, né, e acaba que muita gente não conseguiu enxergar bem, identificar bem o que estava acontecendo. Agora, qual é a observação que eu quero fazer com vocês? Gente, o grafeno, né? Então, ó, quando a gente tem o grafeno e o grafite, eles são dois alótropos do carbono
que apresentam uma capacidade de condução de eletricidade. Eu vou reafirmar isso com vocês depois de novo, numa outra questão lá na frente. Vamos ver como é que está o tempo. Mas vamos lembrar, grafite e grafeno são dois alótropos do carbono. Então, ó, isso é um alotropia. O que seria alotropia, né? Alotropia é a capacidade que um elemento tem de produzir, né? Produzir diferentes substâncias simples. Ou, olha só, não é qualquer tipo de substância, é substância simples. Vamos lembrar aqui, toda substância simples, na verdade, ela é uma substância formada apenas por um único elemento, certo? Então, não se esqueçam aí desse detalhe para a gente analisar. Então, aqui a nossa resposta, letra B, ela seria, então, o carbono sp2. Aí, aproveitando, se nós tivermos aqui, ó, um carbono que tenha a hibridização sp, é aquele carbono que ele apresenta, assim, duas formas. Nós temos, primeiro, o carbono formando duas ligações duplas, ou o carbono formando uma ligação tripla e uma simples. Nessas duas configurações, ele vai formar, então, um carbono do tipo sp. Agora, olha só, se eu tiver, né, um carbono formando quatro ligações, ele vai ser, então, sp3. Então, ó, o carbono fazendo quatro ligações simples, ele vai ser do tipo sp3. E quando ele, então, está fazendo uma ligação dupla e duas simples, ele é sp2. Beleza? Lembra, né? Eu gosto muito de colocar uma regrinha dos dedos. Você coloca assim, ó, os quatro dedinhos e pergunta se ele faz quatro ligações simples, né, dentro dos seus dedos, ó, três espaços. Ou seja, sempre que o carbono fizer ligações simples, ele é um carbono sp3. Se ele estiver fazendo uma dupla, junta dois dedinhos assim e deixa os outros separados. Então, ó, tem dois espaços entre os dedos. Então, significa que é um carbono sp2. E se ele estiver fazendo uma tripla e uma simples, tem um espaço apenas e, portanto, ele é sp. Se ele estiver fazendo duas duplas, ele tem um espaço apenas e ele é, então, sp. Né? Então, a gente tem uma regrinha que nos ajuda muito a guardar esse tipo de conceito. Olha só, esse exercício 5, né, eu vou seguir um pouco na sequência e os outros depois a gente pula aí alguns. Esse exercício 5, gente, ele tem aqui ele é muito parecido com o que a UFO gosta de cobrar. É aquela questão que tem um pouquinho de ambiguidade, tem um pouquinho, né, de malandramente, e aí a gente precisa discuti-la. Né? Então, primeiro, ele fala sobre o Tamiflu, né, que é um medicamento aí usado, né, no tratamento da gripe, e o que a gente vai ler os conceitos para a gente ir analisando. Não precisa ficar lendo essas histórias todas que eles colocam. Agora, olha só, gente. Sobre o composto, é correto afirmar. Eles enfatizaram, né? Isso é muito bom para a gente. Porque tem hora que o nervosismo deixa a gente meio que, né, tenso demais e você não percebe que está sendo colocado. Então, cuidado com a UFO ter a mania do incorreto, né? Então, lê, destaca, grava que é incorreto. Agora, olha só. Primeiro, é um composto aromático? Queridos, isso não é verdade. Por mais que ele tenha aqui ó, o símbolo, né, que é o hexágono, mas lembra, para ser aromático, né, esse composto precisaria apresentar aqui, ó, uma dupla ligação aqui, mas eu teria que ter outra dupla aqui, ficou feio. Outra dupla aqui, ó, aqui, outra dupla aqui. Então, para ser aromático, não basta ter 6 carbonos ligados no ciclo. Precisa também ter os 3 ligações duplas alternadas. Uma simples, uma dupla. Percebe que, ó, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Certo? Então, ele não é aromático, ele, na verdade, é um composto alifático, porque ele não faz
né? Ele não é um composto aromático. Possui apenas carbonos secundários e terciários. Olha só, a gente precisa tomar cuidado. Eu vou pôr de azul os carbonos que são. Vamos pegar uma corzinha bem cheguei, um azul clarinho, os carbonos que são secundários. Aqui, ó, esse carbono aqui, ó, ele é secundário, porque está ligado a um carbono a outro carbono. Esse carbono aqui, ó, ele é secundário. Cuidado, tá? Porque muita gente confunde. Ele está ligado a um oxigênio, a um carbono. Ou seja, ele está ligado a apenas dois carbonos. Então, ó, esse daqui também, ó, ele é secundário, né? Então, a gente tem aí um outro secundário. Esse também é secundário. Esse também é secundário. E esse daqui já não é secundário mais. Lembrando, gente, que o número de ligações que faz o carbono, isso não interfere na classificação quanto a ser primário, secundário, terciário. O que depende apenas a quantidade de outros átomos de carbono que estejam ligados a ele. Beleza? Agora, olha só. Aqui, ó, de verde, eu tenho um carbono que ele é terciário. Por quê? Ele está ligado a dois carbonos azuis, está ligado ao carbono aqui do ácido carboxílico, né? E então, por fim, nós temos aqui um carbono que é primário. Então, ó, esse é primário, os outros, né, o outro é terciário e os outros são secundários. Portanto, não é apenas carbono secundário, né, e terciário, mas ele também apresenta um carbono primário, né, no meio de toda essa historinha. Queridos, olha só. Possui uma cadeia carbônica homocíclica. E essa é verdade, né? Por quê? Porque se a gente analisa, gente, lembrando que cadeia carbônica é quando eu tenho uma sequência de carbonos, né? E aí, quando eu tenho aqui, ó, essa palavra homo, é porque ela é uma cadeia que ela é homogênea. Certo? E ela também é fechada, então por isso que ela é cíclica. Cíclica porque ela é fechada, né? Então, aqui ó, nós temos uma cadeia que é homocíclica, fechada e aberta. E aí, nós temos um outro termo, né? Então, isso é verdade. Nós temos um outro termo, que seria, no caso, a cadeia da letra D, a cadeia ramificada, né? E sendo, então, como cadeia ramificada, nós íamos pensar o seguinte, olha só, se aqui sai um carbono, né? E o conceito mais simples de ramificação, gente, seria, quando sai de um meio de uma cadeia, um carbono ou átomos de carbono formando que chamamos de uma ramificação. Essa questão ela ficou muito ambígua, porque se a gente considera como um átomo de carbono apenas esse que saiu, eu posso considerar isso como uma ramificação. E muita gente deve ter considerado isso como uma ramificação. Porém, na verdade, isso é uma estrutura de um grupo funcional, né? Ele é um grupo funcional e por ser um grupo funcional, ele não é, então, considerado como uma ramificação, certo? Então, nesse caso, ele é bem ali, ó, no limite, né? É aquelas coisas chatinhas. E coisas desse tipo já apareceram na UFO várias vezes, tá? Principalmente na química orgânica. Eles pegam conceitos chatos e ficam tentando brincar com eles. Então, tomemos cuidado, porque isso daí não vai ser considerado uma ramificação. Certinho? Bora para a próxima. Gente, olha só, sobre essas duas estruturas, né, vamos conversar um pouquinho sobre elas. Quando nós olhamos aqui, considere as seguintes informações a respeito do 8,10 de metil 1-octalina e a geosmina. Queridos, essa nomenclatura toda aqui, né, ele não vai ser cobrado da gente, porque isso é uma nomenclatura que ela é uma mistura de usual com o IUPAC. Então, uma estrutura grande, complexa, né, não precisa vocês se preocuparem com o tipo de nomenclatura como esse daqui, tá? Mas
vamos entender aí o que ele está falando. Quando ele coloca para nós, olha só, o 8,10 dimetil 1-octalina é um hidrocarboneto alifático insaturado. Gente, isso é verdade. Por que isso é verdade? Olha só, se a gente analisar, nós temos aqui, ó, na 8-octa parará, eu só tenho átomos de carbono e hidrogênio. Então, quando eu só tenho átomos de carbono e hidrogênio, nós chamamos isso justamente de hidrocarbonetos, certo? Agora, ele é aqui, ó, ele tem uma insaturação. E por ter essa insaturação, ele é insaturado. Mas olha onde vem a parada, é justamente no termo alifático. Lembra, alifático, queridos, pelo amor de Deus, não esquece. Significa não aromático. Aromático. Então, quer dizer que uma cadeia fechada pode também ser chamada de aromática? Sim, muitos livros, muitos autores de livros confundem essas paradas e colocam o termo alifático, apresentando ele como um sinônimo de cadeia aberta. Isso não é verdade, né? A verdade é, uma cadeia alifática aberta, ela não vai ser aromática, mas uma cadeia fechada que é alifática, tá tudo certo. Ela pode também ser chamada de alicíclica, conforme eu mencionei para vocês na questão anterior. Então, eu posso chamá-la de alifático, beleza, mas se eu quiser, eu posso chamá-la de alicíclica, porque ela é alifática, por não ser aromática, e ela é fechada, beleza? Então, tome cuidado. A URF já cobrou isso umas 3 vezes, né, esse conceito. E, queridos, a nossa universidade tem professores que vêm dessas universidades. Então, tipo, eu estou pegando muitas questões que aparecem na URFGS, na FAMERC, na FAMEMA, porque eu vi algumas questões que são muito parecidas, que vieram na prova das paulistas, né, FAMEMA, FAMERP há um tempo, às vezes um ano atrás, assim, das que vieram na UFO, e na UFO veio só trocada. Por exemplo, tem uma questão que ela era fechada na FAMERP e na UFO veio aberta na segunda fase. Teve uma outra que veio fechada aberta na FAMERP e na UFO veio todo o mesmo contexto, porém o autor fez ali algumas afirmações baseado na resposta que foi afirmada pela outra universidade. Então, assim, diante das minhas análises, né, eu estou selecionando, e nem sempre eu vou pôr o UFO, tá? Até alguns alunos estão me pedindo outras universidades, então eu vou ir mesclando, eu vou pôr assuntos que eu acho interessante e vou ir mesclando. Se vocês tiverem algum assunto, alguma questão que vocês talvez tenham visto, né, no material didático que vocês estudam, na internet, nas listas que vocês estão fazendo, manda para mim lá no privado, lá no grupo, que eu coloco ele nas listas e a gente vai trabalhando juntos, beleza? Então, ó, vamos ler aqui o número 2. Então, a 1 está verdadeira, né? A número 2. A geosmina é um heterocíclico. Gente, heterocíclico é quando ele é, ao mesmo tempo, heterogêneo e fechado. E aí nós temos que olhar, olha só, aqui ó, tem um elemento diferente de carbono? Sim, mas isso não é heteroátomo, certo? Isso não é heteroátomo. Por que não, Enin? Porque ele não está entre carbono, entre carbono, entre carbono. Para ser heterogênea, precisaríamos de ter aí um elemento diferente de carbono, mas que estivesse ligado a 2 carbonos. Beleza? Então, isso torna o item 2 totalmente falso. Ah, cada um dos carbonos apresenta 2 carbonos, cada um dos compostos apresenta 2 carbonos quaternários. Olha só, gente, aqui ó, quaternário é aquele carbono que faz ligação com 4 outros carbonos. Se a gente analisar aqui, ó, eu vou ter nesse carinha aqui, ó, ele está ligado a 1, a 2, a 3, a 4.
Então, esse é o nosso quaternário, certo? Aqui nesse daqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3 e 4. Aí, vamos aqui para o de cá, né? Aqui nos outros, ó, nós vamos ter esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ele está ligado a 1, a 2, a 3. Então, ele é terciário. Esse carbono aqui, 1, 2 e 3. Ele também é terciário. Esse daqui, ó, também é terciário, certo? Então, não tem dois carbonos quaternários. Tem apenas um carbono quaternário. Beleza? Então, quer dizer que o item aqui também é totalmente falso. E, por fim, a gente tem que apenas a letra A, ou apenas o 1, é o verdadeiro. Pulando um pouquinho para frente, eu quero ver com vocês esse exercício da nicotina. Gente, a nicotina já apareceu na prova da UFO várias vezes. E ela é uma molécula que ela apresenta um monte de peguinhas, né? Um monte de paranauê que você tem que tomar cuidado. Primeiro, forma molecular. Toma cuidado na hora de fazer a forma molecular dela, porque tem um hidrogênio ali que direto meus alunos esquecem dele. E aí, gente, deixa eu te dar uma dica. Toda questão que perguntaram, que falar algo sobre forma molecular, deixe para depois esse item. Por quê? Ele demora muito para você conferir. Então, antes de qualquer coisa, passe para frente e depois você volta. Caso você não tenha certeza nas outras, você volta e faz a conferência. Porque muitas vezes você chega à resposta sem nem ter olhado para a forma molecular. E aí você ganha tempo, beleza? Mas depois eu quero revisar com você como nós fazemos a forma molecular do composto. Então, ó, eu vou pular a letra A intencionalmente. A letra B apresenta carbonos com hibridização sp2 e sp3. Vamos classificar eles, ó. Eu vou pôr de azul todos que são sp2. Então, ó, aqueles que fazem dupla e simples, né? Então, ó, sp2, sp2, porque ambos estão fazendo uma dupla e duas simples. Lembrando que aqui tem um hidrogênio, né, ligado aí, ó. Então, ó, sp2, sp2, sp2. Então, ó, existe carbono sp2, né? Nesse caso aqui, ó, sp3. Todo carbono que esteja fazendo quatro ligações simples é sp3. Então, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos sp3. Enquanto nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 opa, 5sp2. Certinho? Então, ó, a gente já viu que essa é a nossa resposta, né? Está pedindo a verdadeira. Então, essa é a nossa resposta. Se você tivesse iniciado fazendo a contagem aqui, você ia perder um tempão na hora de fazer o restante, você ia, né, ficar um tempão aí perdido. Agora, olha só. Apresenta o radical etil na sua estrutura. Gente, vamos lembrar. Et na química orgânica quer dizer dois carbonos, né? Então, no caso aqui, ó, nós temos um radical, mas ele é chamado de metil. Metil e não etil. Beleza? Então, isso está falso. Apresenta na sua estrutura o grupo funcional amida. Amida. Gente, não faz, não é o foco da nossa lista, né? Mas isso não é uma amida. Isso daqui são aminas. Então, ó, aminas, certo? Então, aqui, ó, é amina. Ou até, se talvez em algum momento você encontrar a palavra imina, seria isso daqui, ó, né? Então, isso hoje é chamado de amina por todos, mas poderia aparecer talvez, né, dependendo de um ator mais antigo, um exercício mais antigo, poderiam chamar isso de imina. Imina. Por que imina? Porque ele está fazendo uma dupla ligação com o carbono aqui. Então, por isso seria antes chamado de imina, mas que hoje em dia tem sido tudo aminas.
Beleza? Gente, aqui, ó, apresenta 3 ligações π. Vamos lembrar, ligações do tipo π são ligações covalentes que ocorrem com a interação de orbitais do tipo p. Então, elas são ligações fracas. Isso vai aparecer quando tem dupla ou quando tem tripla ligação, certo? No caso aqui, ele tem justamente, ó, 1, 2 e 3. 3 ligações do tipo π. Agora, quando ele coloca 20 ligações do tipo sigma, você tem que lembrar que todas simples é sigma. E aí, aqui nós temos muito mais de 20, porque além das que estão evidentes, temos todas as ligações que estão entre o carbono e o hidrogênio. Então, por isso você tem que tomar muito cuidado para você não escorregar e cair. Beleza? Olha só. Vamos para o próximo. Então, se a gente for fazer a fórmula molecular, só para te dar uma dica. Deixa eu até apagar aqui. Vou pegar com o mouse, mas está mais difícil. Deixa eu até apagar aqui tudinho que a gente fez, só para eu te dar uma dica de como você faz uma fórmula molecular de um composto como esse. Olha só, vai lá com a sua caneta e faz assim, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ó, tem 10 carbonos. Lembrando, né, que cada parte, cada vértice da figura é um carbono. Então, ó, nós temos 10 carbonos. C10. Quantos hidrogênios ele tem? Gente, lembra que o carbono sempre faz 4 ligações. Se ele faz 4 ligações, quer dizer, então, que falta uma ligação, né? Quando ele estiver fazendo uma tripla. E assim por diante. Então, ó, vamos olhar aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, ele faz 1, 2 ligações. Faltam quantas para completar 8? Desculpa, 4, né? Faltam 2, né? Então, aqui nós temos, ó, 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Aqui, ó, do mesmo jeito, 2 hidrogênios. Aqui do mesmo jeito, vai completando todos os outros que faltarem. Aqui, ó, gente, muito cuidado nesse carinha. Aqui, ó, ele faz só 3 ligações. Então, você tem que tomar cuidado. Muita gente esquece desse cara, tá? Então, cuidado mesmo. Aí, aqui nós temos, ó, o carbono aqui, ó, ele faz 1, 2, 3, então falta uma. Todos esses daqui que não estão ligados, faltam uma. Falta uma. E aí, então, nós vamos ter, ó, esses hidrogênios que já estão representados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Esqueci um desse daqui, ó. 14. Então, nós temos H14 e não 20. Por isso, então, nós temos aí que a fórmula dele é C10H14N2. Certo? Então, nós temos aí que a letra B de bola, de bondade, é quem é a resposta do nosso exercício. Aí, queridos, eu vou pular aqui um pouquinho para a gente trabalhar um conceito. Como eu disse, eu tenho conceitos importantes a serem trabalhados. Ô, gente, essa molécula, ela é estranha. Essa molécula, ela é chata. Mas a gente precisa, né? A gente não pode cair na bobeira de deixá-la de lado. Vou baixar aqui para eu poder só aumentá-la um pouquinho, facilitar para vocês. Olha só, gente. Primeira coisa, observe o que está sendo cobrado, né? Em cada um dos itens para a gente depois ir analisando. Quando ele fala aqui, ó, 8 elétrons, 8 elétrons π, gente, vamos lembrar aqui uma coisa. Uma coisa é ligação π, outra coisa totalmente diferente é elétrons π. Quando eu falo de ligação π, eu estou dizendo da dupla, né, da tripla lá, ela parece uma π. Então, no caso,
se eu tiver um carbono fazendo lá uma ligação dupla com outro carbono, nós precisamos lembrar que uma delas é π, a outra é sigma, beleza? Agora, se eu tiver um carbono fazendo uma tripla ligação entre outro carbono, eu preciso lembrar que duas delas são π's e uma delas vai ser, então, sigma. Agora, gente, vamos lembrar uma coisa. Quando nós estamos trabalhando lá na fórmula molecular, estrutural dos compostos, né, moleculares, nós temos que lembrar o seguinte: quando eu represento um composto, eu não faço assim, ó. Ah, igual, por exemplo, gás carbono. Ah, o CO2 tem dois aqui, dois elétrons aqui e um oxigênio daqui. Então, uma parte da molécula. Cada tracinho desse não é a representação de um par de elétrons que está sendo compartilhado? Então, nesse caso aqui, se nós temos, ó, as ligações duplas, eu preciso que você entenda que aqui nessa dupla, cada dupla nós temos um par de elétrons que está sendo, né, chamado de par de elétron π, porque ele faz parte de uma ligação covalente do tipo π. Então, ó, aqui eu tenho um par, aqui eu tenho mais um par, aqui eu tenho mais um par, e aqui eu tenho mais um par, independente, não importa que não seja com carbono. Então, cuidado, gente, porque elétrons π, né, nós vamos ter que cada ligação do tipo π, ela vai apresentar um par de elétrons, ou seja, dois elétrons, né? Então, se nós temos aqui, ó, um, dois, três, quatro pares de elétrons π, nós temos, então, 8 elétrons π. E se eu sei disso, eu vou ficar aqui, ó, entre esse da letra A, entre esse da letra B e entre esse da letra C. Opa, desculpa, da letra D. E aí, gente, a gente já sabe, né, que não ajudou a gente em nada. Agora, olha só, esse termo que aparece, ó, 12 elétrons não ligantes. Queridos, vamos lembrar aqui quem são os elementos, né, que vão apresentar átomos de elétrons não ligantes. Na verdade, nesse caso aqui, né? Veja só, todos os carbonos, todos os átomos de carbono, ele faz sempre 4 ligações. E por isso, o carbono, sendo ele um elemento do grupo 14, ou 4A, né? O carbono é um elemento que tem 4 elétrons de valência. Portanto, se o carbono está fazendo 4 ligações, ele sempre estará fazendo as ligações. Então, no carbono, nós não temos elétrons não ligantes. Agora, nos átomos de oxigênio, você tem que lembrar que o oxigênio é um elemento que está lá no grupo 16 ou 6A. Portanto, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, ele vai ter, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se em cada ligação ele tem 6 elétrons, para que ele alcance o octeto, ou seja, complete os 8 elétrons, ele precisa, então, compartilhar elétron. Então, ele vai compartilhar com qualquer, né, parte ali, ele compartilha 2 elétrons. Mas ele sempre terá aqui, ó, né, quando ele está compartilhando com os metais, ele vai ter aqui os elétrons que a gente chama, então, de elétrons não ligantes, que é justamente esses que estão aqui colocados. Vamos olhar, então, para o oxigênio. Aqui no oxigênio, olha só, eu vou ter que colocar 1, 2, 3, 4. Todo o oxigênio faz 4, desculpa, ele faz duas ligações. Então, ó, uma dupla, completou as duas ligações, e tem ainda 4 pares de elétrons não ligantes, que são aqueles que não estão fazendo parte da ligação covalente. Aí aqui ó, eu tenho mais 2, ó. 1, 2, 3, 4, ou seja, mais 2 pares, né? E aí, gente, muito cuidado. Tem uma questão muito parecida com essa, que eles ficam brincando, né? Ah, tantos pares de elétrons, tantos pares disso, tantos elétrons, tantos pares disso. Leia com atenção para você não cair.
né? Então, aqui está pedindo elétrons, então a gente vai contar todos depois. Então, ó, são 4 mais 4, 8. Mais 4, 3 vezes 4, vai dar 24, né? Então, ó, aqui nós vamos ter ainda no nitrogênio, nós temos mais 2 elétrons que estejam aqui, né? Então, aqui nós vamos ter, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 14 elétrons, 14 elétrons não ligantes. Opa! Então, aqui, ó, a gente viu que essa letra A podia, mas o 12 a gente já corta. A gente sabe que esses aqui já foram cortados, né? Então, a gente vai ficar entre as duas. E a gente acabou de ver que é 14, então, aqui está dentro. Agora, vamos ver os carbonos sp2 e sp3. Né? Vamos colocar aqui de azul o sp2. Ó, 1 sp2, 2 sp2, 3, 4, 5, 6 e 7 sp2. Opa, bateu, né? E aqui a gente vai ver agora o sp3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Ou seja, 13 sp3. E então, a gente viu que a nossa resposta é a letra D. Certinho? Vamos para mais uma que é a nossa última do dia. E, gente, essa questão, quando eu coloquei ela, eu já pus ela numa prova minha há um tempo atrás, eu pus ela bem de uma forma bem simples, só para a gente discutir aqui uma coisinha que nem é tão estranha, mas que é importante, tá? Quando nós olhamos aí uma questão da Uniub, uma prova muito bem feita, quem quiser fazer lá na Uniub, é uma prova muito bem construída, bem desafiadora até. Gente, muito cuidado com essas estruturas que são muito estranhas. Por quê? Nesse caso dessa estrutura, ele colocou para nós, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Você viu que esse ponto aqui, ó, ele está demonstrando para a gente que é uma estrutura totalmente espacial e que ali você tem uma ligação passando na frente da outra, certo? Então, toma cuidado, porque às vezes, dependendo da forma que colocam, a gente pode acreditar que é uma intersecção de átomos e na hora de fazer uma classificação de carbonos, a gente erra a classificação por causa disso, né? Tem um exercício de uma paulista, que não é a FUVEST nem a Unesp, é uma mais estranha, que eles fizeram isso, né? Eles colocaram uma ligação na frente da outra, mas não evidenciaram direito. Então, ficava parecendo que era um carbono quaternário, por exemplo, certo? Então, tomem cuidado com isso. E aí, olha só, esse composto, né, ele contém átomos de carbono terciário. Vamos ver, né? Que ele está perguntando para nós, ó, exceto, né? Então ele perguntou para nós, todas estão corretas, exceto. Então, ó, se a gente analisar, contém átomos de carbono terciário? Sim. Esse é terciário, olha só, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse também, esse também, esse também. Esse daqui é secundário, né? Mas esse também é terciário, esse é terciário. 2, 3, terciário, terciário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, terciário, terciário e terciário. E ele tem dois carbonos que são secundários, né? Esse carbono que ele chama de 1 e esse carbono que ele chama de 2 são dois carbonos secundários, certo? Agora, olha só. Então, né, contém átomo de carbono terciário. Isso é verdade. Agora, temos que tomar cuidado que se ele colocasse assim, ó, contém apenas átomos de carbono terciário, isso seria falso. Entende? Então, cuidado com apenas, sempre, nunca, toda vez, né? Essas palavras que generalizam demais. Gente, sua forma molecular é C12H14. Daqui a pouco a gente testa. Porque lembra do que eu falei?
bora para frente. Depois você volta. Então, depois eu volto para a gente ver se ela é verdadeira ou falsa. Letra C. Os átomos de carbono de números 1 e 2 apresentam geometria trigonal plana. Gente, eles estão querendo fazer um peguinha. Por parecer que isso daqui, né, parece ser um triângulo, talvez eles vão falar assim: ah, o aluno vai achar que isso é um triângulo, então, né, ali, triângulo, trigonal, ah, beleza, deve ser isso mesmo, né? E vai lá e marca. E ó, se ferra. Por quê? Porque isso não é. Vamos lembrar aqui uma coisa, para a gente revisar esse conceito. Quando eu falo de carbono, queridos, quando eu tenho o carbono fazendo 4 ligações simples, ele é sp3, e por isso ele tem uma geometria que eu chamo de tetraédrica. Tetraédrica. Certo? Se eu tenho um carbono sp2, ou seja, fazendo uma dupla e duas simples, esse sim é um carbono que tem uma geometria do tipo trigonal plano. Beleza? Agora, se eu tiver, então, um carbono fazendo ou duas duplas, ou uma tripla e uma simples, os dois, né, são sp e eles são lineares. Certo? Então, ó, quando o carbono se organiza, nós damos o nome da geometria para o carbono. Então, ele pode colocar assim, ó, ele apresenta uma geometria tetraédrica, certo? O 1 e o 2. Agora, eu poderia também falar que o carbono 1 e 2 são carbonos tetraédricos, beleza? Guardem bem esse conceito que ele pode aparecer. Então, a gente sabe que isso é falso, então isso é a nossa verdadeira. Se a gente quiser saber quantos, né, a fórmula molecular aqui, ó, só a gente contar. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Se eu tenho 12, né, então 12 carbonos, para cada carbono vai ter um número de hidrogênios, né? Então a gente tem que lembrar, ó, C12. E aí, na hora de fazer os hidrogênios, a gente tem que vir contando. Já vou ir pondo todos eles. Ó, 1, 2. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, falta aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Então, certinho aqui as nossas contas. Eu disse que era o último, gente, mas eu preciso fazer mais um, né? Por favor. Que é justamente um da UFO. E depois, qualquer dúvida que você tiver lá, você me cobra. Que é um da UFO, né? Que é esse daqui, ó. E aí, de novo, né? Aquela mesma ideia. Só para você ver que tudo que eu trabalhei lá em cima, isso pode aparecer aqui para nós. Então, ó, sobre o estradiol, com referência a esse composto, pode-se afirmar que ele não possui não possui carbono com geometria tetraédrica. Vamos lembrar. Olha só, toda vez que o carbono estiver fazendo 4 ligações simples, ele é sp3 e, portanto, ele é tetraédrico. Então, possui sim, né? Dona UFO, possui sim. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Ó, todos eles são tetraédricos, certo? Agora, olha só. Possui forma molecular. Ou sempre eles vão pôr na letra A ou na letra B forma molecular, para te fazer perder tempo. Depois a gente confere. Beleza? Gente, esse termo aqui, ó, não forma, não apresenta interação do tipo ligação de hidrogênio. Gente, isso é falso, porque ele apresenta sim. Por quê? Sempre que um composto tiver o grupo hidroxila, né, igual como é o caso aqui, tem um grupo álcool,
né? Lembrando, ó, reconhecendo um pouquinho de função, aqui tem um grupo álcool e aqui um grupo fenol. Sempre que tivermos um átomo de hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, nós vamos ter o tipo de interação intermolecular chamado de ligação de hidrogênio. Então, portanto, isso é uma verdade. E lá está dizendo que não, né? Então, por isso, o item é falso. Possui 6 átomos de carbono com hibridização sp2. Olha, na última alternativa. Vamos ver. Se eu pegar aqui, ó, sp2 é que tem dupla, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, exatamente o que ele colocou aqui. Isso, então, é verdadeiro. E aqui a gente chega na D. Gente, se numa prova da UF você não sabe nada, nada mesmo, você fala, não, eu vou chutar porque eu não faço a mínima do que é estranho aqui. Chuta na D, tá? Chuta na D. A UF gosta muito de pôr como resposta o item D. Beleza? Queridos, nós ficamos por aqui. Tivemos aí um pouquinho de pessoas, mas vocês são importantes. E eu quis levar do mesmo jeito, né? E sei que depois muitos vão assistir, assim como alguns já me mandaram mensagem, me falaram que assistiram depois. Eu espero, né, que eu consegui te ajudar com a lista. Na segunda-feira que vem, nós vamos ter um novo assunto, que é fisicoquímica. E aí, a fisicoquímica, eu vou trabalhar a radioatividade, né? Não sei se vocês acompanharam, mas lá no link que eu coloquei todo um cronograma, né? Geral, orgânico e físico-químico. Então, cada semana a gente vai alternando as temáticas para a gente ir trabalhando ao longo de todo o tempo, não ficar uma sequência só de uma coisa, tá? Um grande abraço para todos, né? E eu espero ter ajudado vocês um pouquinho com essa lista. E bora que bora.